Checkup no rádio. Checkup no rádio, condutor Anderson Sérgio, médico ortopedista do Instituto Penedo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma grande alegria eu estar aqui nessa bancada para a gente trazer sempre assuntos relevantes, trazer novidades lá do Instituto Penedo, falar sobre as dores que meus pacientes e o pessoal que me segue no Instagram sempre reclamam e pedem para que, quando eu venha para a rádio, eu traga esses assuntos. Iniciar, queria só lembrar, né, na verdade, para quem não viu ainda, e avisar que essa semana, né, depois de muita conversa, acabou dando certo. A gente levou o laboratório exato lá para o Instituto Penedo. Então, a partir de segunda-feira, começou na segunda, a gente tem mais esse serviço lá no Instituto Penedo. Então, com toda a qualidade, né, toda presteza, toda a excelência técnica que o laboratório exato sempre teve, agora emprestando e aumentando ainda mais essa excelência lá no Instituto Penedo. O pessoal está me perguntando se está aceitando plano de saúde lá. Está aceitando do mesmo jeito que na matriz e nas outras unidades. Depois de coleta, lá no Instituto Penedo também aceitamos os planos de saúde abertos, né, diariamente, segunda a sexta. E Carlson disse que eu podia falar aqui que com certeza lá, além de ser o melhor para você colher, ainda ele vai cobrir qualquer orçamento que chegar lá. Olha só, coisa boa. Pode conversar lá que vai dar certo, que as meninas conseguem arrumar para você. Então, a gente trazendo mais essa facilidade. A gente tá virando quase, o pessoal diz, daqui a pouco vai virar pronto-socorro lá no Instituto, porque só tava faltando o exame de imagem, né? Tem o médico, tem o raio-x, agora o exame de sangue. Então, realmente, quando o paciente chega lá com alguma dor, algum problema que a gente realmente necessita fazer um exame de sangue e uma radiografia, hoje, graças a Deus, a gente já consegue resolver. Muitas vezes o pessoal acha que o exame de sangue necessariamente ele tem que ser feito em jejum, mas não, tem muita coisa que a gente consegue realmente fazer o paciente lá na hora. Então, por exemplo, semana passada eu peguei um paciente com a suspeita de uma infecção no joelho e para fazer um exame de sangue de urgência para saber se realmente confirmar se era uma infecção, para já encaminhar para o regional para fazer uma cirurgia de urgência. E com certeza é uma coisa que vem para somar e para engrandecer ainda mais o serviço do Instituto Penedo. Então, para o pessoal ficar sabendo, ciente, né, que além agora do raio-x, que foi a grande novidade desse ano, a outra grande novidade é o laboratório exato lá no Instituto Penedo. O bom do Penedo é porque é justamente essa integração. Você vai para um profissional, de repente, quando ele precisa indicar outro, já está no Instituto Penedo. Exatamente. Já, né? Hoje a gente consegue realmente trabalhar em conjunto, que essa é a saúde que eu acredito, é uma saúde que a gente se conversa entre os profissionais. Eu sempre trabalhei dessa forma, não existe essa relação verticalizada do médico com os profissionais de saúde. Pelo contrário, graças a Deus, cada vez mais os médicos estão tendo consciência disso, que a gente precisa ter uma boa relação com os outros profissionais para o bem do nosso paciente. Então, a gente sempre está conversando. Então, por exemplo, a gente tem lá um serviço de fisioterapia muito, muito forte, com Raquel, com Juan, com Ingrid, com Isabelle, que realmente dão esse suporte, conseguem me dar esse suporte. O paciente passa comigo com alguma dor, com algum problema, às vezes um pós-operatório, e eu tenho muita confiança e muita tranquilidade em entregar meus pacientes a eles. E os resultados eles são muito bons, com certeza são muito bons. E muitas vezes os pacientes sentem as dores e nem passam mais comigo, já vão direto lá fazer a físio. Eu fico muito feliz de verdade com isso, sabe? Para o paciente ter essa consciência e ele reconhecer a importância e a qualidade dos profissionais que a gente tem lá no Instituto, seja na fisioterapia, seja na psicologia, seja na nutrição. Cada vez mais a piscina ela está crescendo, o serviço
principalmente com a natação infantil, com o tio Isaac. Então, quem tem criança, e a gente sempre se preocupa com a criança, dela saber nadar. Então, saber nadar inicialmente não é esporte, não é lazer, é sobrevivência. Então, a criança, é importante a gente colocar a criança para aprender a nadar, para a gente ter essa segurança, para não, claro, a gente não quer que aconteça nenhuma tragédia. E todos os pais que vão lá conhecer a estrutura do instituto, a estrutura da piscina, uma piscina coberta, aquecida, super acessível, e conhece principalmente o profissional por trás da natação infantil, que é tio Isaac lá, eles realmente ficam impressionados e apaixonados. E com certeza a gente vem colhendo esses frutos do profissional com excelência. A gente tem também a turma da hidroginástica à noite, com o professor Alexandre também, que geralmente a turma da hidro são pacientes mais velhos, então é todo mundo louco lá por Alexandre. Então a gente tem tido esse respaldo, essa resposta, esse feedback de todo mundo que usa lá o sistema, os serviços do Instituto Penedo, e essa preocupação da gente sempre estar trabalhando para cada vez dar mais excelência para os pacientes, para todo mundo que usa o serviço do Instituto. A Rosi Gugel quer saber que horas o Laboratório Exato abre no Instituto Penedo. Todo dia a partir das 6 horas. 6 horas o pessoal já tá lá, de segunda a sexta. No sábado, hoje em dia só lá na Matriz, lá na Clínica Salutares. Mas de segunda a sexta você pode ir lá que a gente vai estar atendendo, né? Atendendo todos os planos e cobrindo todos os orçamentos. Vamos às perguntas do nosso WhatsApp. Quem tem artrose, especificamente, tem que ir a um reumatologista, porque eu queria ir a ortopedista. Não, dá certo demais ir para ortopedista. Na verdade, assim, a gente tem muito... Os pacientes, eles têm essa confusão. Quando é que vai para o reumatologista e quando é que vai para o ortopedista. Muitas vezes o paciente acha porque tem muita dor em vários lugares, ou de repente não é uma coisa cirúrgica, tem que ir para o reumatologista, tem que ir para o ortopedista só se for uma coisa cirúrgica. Não, gente. Na verdade, a gente tem que praticar uma medicina para melhorar a qualidade de vida e o estilo de vida do paciente. E hoje em dia, cada vez mais, eu venho fazendo isso no consultório, eu venho lidando o paciente com artrose. A artrose, principalmente de joelho e de coluna, é o meu dia a dia no consultório, é o que eu tenho mais. E a gente consegue realmente atender e acompanhar esses pacientes muito bem. E o feedback que os pacientes dão, tanto em relação à qualidade do atendimento como o resultado dos tratamentos, eles vêm sendo muito bons. Eu fico muito feliz com isso. Então, a artrose, na verdade, a artrose é um problema que de início seria com o ortopedista. A reumatologia, ela acaba tratando também algumas patologias que seriam da ortopedia, mas mais direcionado para doenças reumatológicas. Então, artrite reumatoide, uma febre reumática, uma fibromialgia. Então, são patologias que realmente seria mais adequado uma condução pelo reumatologista. Doutor Anderson, meu marido corre e vez por outra ele sente o joelho doer. O que é que pode ser? Pode ser tanta coisa, mas primeiro que coisa boa que ele está correndo. Você devia estar indo correr com ele, viu? Já digo logo. A corrida ela é transformadora, é sensacional para a melhoria de várias coisas na sua vida. Tanto questão de saúde, tanto saúde física como saúde mental. O joelho realmente é o lugar que mais, vamos dizer assim, dói no corredor. Então, a gente tem que avaliar onde é a dor. Então, se é uma dor mais anterior, a gente vai pensar já mais numa condropatia, numa lesão de cartilagem. Se é mais na parte de dentro do joelho, a gente já vai pensar em alguma tendinopatia, a gente já vai pensar de repente numa lesão de menisco. Se for na parte mais lateral do joelho, a gente já vai pensar numa síndrome do impacto nessa região lateral do joelho. Se for mais para a parte de baixo do joelho, abaixo da patela, a gente já vai pensar numa tendinite patelar. Então vai depender muito da localização da dor, em que momento isso dói mais, se é no início do treino, se é no meio do treino, no final do treino.
Então é importante a gente avaliar, conversar direito com o paciente. E muitas vezes os corredores, eles ficam com medo de ir para o médico porque acham que o médico vai tirar ele da corrida. Aí ele deixa de ir com medo de ter que parar de treinar. Mas muitas vezes a gente faz uma orientação, diminui uma orientação, tenta conversar até com o treinador, entender a planilha de treino dele, para realmente orientar, para fazer com que ele não pare de treinar. Ele só de repente faça algum ajuste no treino por algum tempo, 1 ou 2 semanas, redução de volume, evitar treinos de tiro. E aí, claro, a gente tem que individualizar cada conduta, mas dificilmente eu tiro o paciente do treino. Geralmente só quando é uma coisa mais grave, uma dor muito intensa, que geralmente ele já chega tendo parado. Não foi nenhum que tirei, ele já se tirou mesmo do treino porque já percebe que não consegue treinar. Para se recuperar de uma cirurgia de menisco, quantas vezes precisa fazer fisioterapia? Você precisa se exercitar e fazer o trabalho de reabilitação e fortalecimento todos os dias. É interessante que faça todos os dias. A fisioterapia, geralmente você vai fazer 2 a 3 vezes na semana. Se você conseguir fazer 5 vezes na semana, vai ser melhor. A reabilitação, ela vai ser mais rápida. Você vai ter um processo de retorno às suas atividades, tanto do dia a dia como esportivas, mais rápido. Agora, geralmente o que é que a gente orienta o paciente? Fazer pelo menos 2, 3 vezes na semana e nos outros dias fazer algum trabalho de fortalecimento, alongamento. No pós-operatório imediato fazer compressa com gelo. Então, conversar sempre com o fisioterapeuta que está lhe acompanhando para ele te orientar em relação de coisas que você pode e deve fazer nos dias que não fizer fisioterapia, inclusive sábado e domingo. Isso aqui já foi, Geraldinho. Isso aqui, vamos colocar no ar, essa pergunta aqui. Bom dia, doutor. Bom dia para todos da rádio. Eu sinto muita dor nos ombros, joelho, as mãos, quando ameaça o dia, a junta dos dedos, se diz para voltar para trás. Aí, quando eu vou no médico, diz que é ácido úrico, outro diz que talvez seja febre reumática, eu não sei. Aí, eu não tomo nada. Tem dia que é para se levantar, eu tomo uma dipironazinha, vai aliviando. O lado direito, a perna direita, o joelho, eu não drogo para trás mais. Olha, isso não é umas dorzinhas, viu? Tem dia que os ombros tá aqui para levantar os braços é serviço. Queria saber. Passaram para fazer fisioterapia e nunca apareceu. E aí, doutor Anderson? E aí, vamos lá. Primeiro que ela tem que tomar jeito e começar realmente a tratar. O que é que eu sempre faço com os meus pacientes, né? Falando de uma forma geral. Eu acabo atendendo muito paciente com essa demanda de SUS, que muitas vezes não consegue passar, porque realmente é uma demanda, geralmente é uma fila infinita, a fila da ortopedia em todos os municípios. Então não é nem, porque o município não consegue. Realmente é muito complicado atender essa fila, atender essa demanda. Então muitas vezes o paciente está esperando uma consulta com o ortopedista, mas se agoniou ali, não quer esperar e passa comigo. E quando a gente solicita fisioterapia, a gente também entende que muitas vezes o município não consegue atender essa demanda, que é uma demanda cada vez maior, muito grande, e a gente não consegue realmente absorver, porque muitas vezes tem algumas condições crônicas, sequelas de AVC, sequelas de algumas patologias que realmente o paciente passa mais tempo na fisioterapia, então acaba que não consegue rodar a vaga da fisioterapia no município como deveria. E o que é que eu faço com esse paciente? Faço, é importante que você faça fisioterapia, mas se você não conseguir, eu já vou te orientar em relação a alguns exercícios que você pode fazer em casa. E esses exercícios, eu oriento, são coisas simples, fazer em casa, com o que tem em casa, não precisa comprar peso, não precisa comprar nada. No máximo, que eu oriento é de repente comprar aquelas ligas e eu oriento alguns exercícios no consultório. Então, é importante, quando você passar com o ortopedista, passar com algum médico, você conversar com ele, perguntar: doutor, mas assim, eu vou dar entrada na fisioterapia, mas você consegue me orientar em algum exercício que eu posso fazer em casa para ajudar nessa dor? E geralmente o ortopedista ele vai ter essa consciência, claro, que
Isso não substitui a fisioterapia, isso não substitui a necessidade de você, de repente, ir para uma academia, ser acompanhado pelo profissional da educação física, mas você, de certa forma, já vai estar ajudando o paciente. No caso dela, então assim, eu não estou examinando, não estou vendo ela, mas pela queixa dela, provavelmente, nos ombros dela, ela tem uma tendinite, podendo ou não estar associado a uma bursite. Então, essa dor que incomoda, que tem dificuldade para levantar o ombro, que tem dificuldade para girar o ombro para trás. Então, isso é muito indicativo de uma tendinopatia. Essa dificuldade que ela tem de dobrar o joelho para trás provavelmente é uma artrose. E o tratamento para tudo isso, inicialmente, é realmente esse tratamento de reabilitação, de fisioterapia e tal. Então, se ela não consegue, de repente, fazer a fisioterapia, que ela tente começar algum exercício físico, por exemplo, sem carga, um pilates, uma hidroginástica. Às vezes, perto da casa dela tem aquelas atividades que a prefeitura disponibiliza, que é o Saúde na Praça. Então, se puder fazer esse trabalho lá, faça. O que não pode é a gente só usar remédio. Aí não dá, aí não é tratamento, não vai levar o paciente a lugar nenhum. Tem pergunta aqui, né, no nosso WhatsApp, pergunta ao Dr. Anderson o que é que ele acha da evolução do Pedro, né, que fez uma cirurgia delicada, que geralmente dura 10 meses a 1 ano de recuperação e já está de volta em 7 meses. É da evolução da medicina ou o Flamengo está arriscando? Eu acho que foi ligamento cruzado de joelho a cirurgia. Quem manda aqui a pergunta, nosso colega de rádio aqui do Sistema Rural e flamenguista Rosivar Amaral, né? Rosana está com medo, né? Mas não é você que está com medo, não. Acho que os torcedores dos outros times estão com medo da volta Pedro de que Pedro, voltou, né? Porque Pedro realmente é um cara diferenciado no ataque. Mas pegando esse gancho da pergunta aí, você acha que foi cedo a volta dele? Assim, o que é que acontece? Os protocolos, eles vão mudando com o tempo. Então, por exemplo, os meus 2 joelhos são operados por lesão do ligamento cruzado anterior, os 2. O meu primeiro joelho, existia o protocolo que era aplicado na época era uma reabilitação de retorno com 6 meses. E isso o atleta amador, recreacional. E agora, o protocolo que se usa é um protocolo de 9 meses. Por que mudou? Porque foram feitos estudos, e os estudos mostraram que quem voltava com 7 meses tinha uma chance de lesão maior do que quem voltava com 6, menor do que quem voltava com 6. Com 8 era menor do que com 7, com 9 era menor do que com 8, e a partir de 9 era indiferente. Então, se estabeleceu que o melhor momento para o retorno, mais seguro, para diminuir a chance de relesão desse ligamento cruzado anterior, era a partir de 9 meses. Só que isso é de uma forma geral. Um clube como o Flamengo, um clube de Série A, que tem um departamento de fisioterapia, de fisiologia, um departamento médico muito mais evoluído, eles vão fazendo testes, fazendo avaliações para ver como é que está a competência muscular, como é que está o próprio ligamento, o próprio enxerto, faz ressonância para ver se está tudo bem. Com certeza, se ele vai voltar agora, é porque ele já preencheu todos os requisitos para voltar. Só que assim, para nós meros mortais, a gente não tem a estrutura que um Flamengo, que um Palmeiras tem para conseguir devolver o paciente tão logo no pós-operatório. Então assim, se realmente Pedro está voltando, é porque ele já preencheu todos os requisitos. A gente faz vários testes no paciente no pós-operatório para saber se está tudo certo, principalmente testes motores, né, exame físico ali para ver se tem perda de massa muscular, perda de força. Então, com certeza, todos esses protocolos eles foram atendidos para conseguir liberar Pedro aí para voltar a fazer gol pelo Flamengo. A Rita de Cássia, lá do Jardim do Seridó, pergunta: já fui ao Dr. Anderson, muito simpático, super recomendo. Continuo com dores nos joelhos, mas meu problema são outras coisas. Faço funcional, é certo? É certo, é certo. O que a gente precisa é só ajustar o exercício que a gente quer fazer. Então, o que é que eu sempre falo para os meus pacientes? E falo muito isso lá no Instagram. Que o melhor exercício para você é o que você gosta de fazer. E o que esteja dentro das suas condições. Então, eu tenho um problema no joelho. Eu posso fazer academia? Pode e deve. Eu posso fazer pilates? Pode. Eu posso fazer hidroginástica? Pode. Posso fazer funcional? Pode. Todos esses exercícios,
eles vão ter alguma demanda de fortalecimento, de trabalho de fortalecimento muscular, que é isso que o paciente com problema no joelho precisa. O que ele vai precisar ficar atento é em alguns movimentos que possam causar dor. Então, por exemplo, no exercício funcional, muitas vezes o paciente vai fazer um polichinelo e aquilo dali vai incomodar, vai causar dor. Então, ele não faz aquele exercício. Tem uma parte lá que tem que fazer um agachamento até o final e ele não consegue porque dói, faz só o agachamento até a metade. E ele vai fazendo esses ajustes de modo que ele treine sem sentir dor. E esse é o caminho da melhora. E muitas vezes o paciente com problema no joelho, mesmo fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, vez ou outra ele tem uma crise. Tranquilo, não foi por causa do exercício. Geralmente não é por causa do exercício, foi só uma crise. Então, vai tratar aquela crise, vai melhorar o quadro de dor do paciente para ele voltar às atividades físicas normais. Então, não só digo que é certo, como super indico o exercício funcional para tratamento e melhoria do quadro de dor no joelho. Estou com um problema de bico de papagaio nos 2 pés. Gostaria de saber qual é o primeiro passo que devo tomar. Vamos lá. Bico de papagaio nos pés, geralmente, é o esporão de galo, o esporão de calcânio. Então, o tratamento do esporão de calcânio são vários pontos que a gente tem que levantar. Primeiro, mudança de calçado. Então, a gente sempre orienta, por exemplo, no calçado fechado, usar uma calcanheira de silicone, de forma que o calcanhar ele fique mais alto do que a parte da frente do pé. Nas mulheres, eu sempre oriento usar um salto ali de 3 a 5 centímetros, de tal forma que esse calcanhar fique elevado. Isso já ajuda muito. Compressa com gelo ajuda, exercícios de alongamento ajuda muito. E, claro, se só isso daí não resolver, aí ir para o médico para fazer uma medicação anti-inflamatória, de repente por um tempo mais prolongado, uma medicação mais forte, alguma medicação injetável, para, junto com a medicação, fazer tudo isso que eu falei. Geralmente os resultados em até 30 dias eles são muito bons, o paciente melhora e fica sem dor. Para fechar, bom dia, doutor. Aqui é o Luiz Nóbrega, de Poeira. O meu joelho, de uns tempos para cá, que eu rebentei o direito, agora é o esquerdo. Aí no tempo que começa a mudar o clima, ele começa a doer. Do nada ele começa a doer e inchar. Aí hoje aqui em Vaza, aqui que eu estou em Vaza, hoje está chovendo, o tempo esfriou, ele começou a inflamar. Aí do nada ele inflama, fica desse jeito. Você acha que é falta de exercício, algum remédio que eu tenho que tomar? e aí, doutor Anderson? Virou o homem do tempo, né? Então o joelho dói, já sabe que o tempo está esfriando, né? Então, o que acontece? Nesses casos aí, primeiro, com certeza, se você não está fazendo exercício, mesmo que você não tivesse dor, você já estava errado. Então, assim, não vamos associar a necessidade do exercício físico só para dor. É importante que a gente entenda o exercício como qualidade de vida, como saúde. É uma coisa que vai fazer com que você envelheça com qualidade de vida. Então, eu sempre falo, a gente precisa dar vida aos nossos anos. A medicina vai evoluindo, a gente vai cada vez vivendo mais, mas vivendo em que condições, né, de qualidade? Você não se vê, com certeza você se vê com 80 anos, mas você não se vê com 80 anos dependente de outra pessoa para levar você no banheiro, para levar você para a rua. Você se vê de forma independente. Mas será que o que você está fazendo hoje, você está construindo essa pessoa de 80 anos que você quer ser? Você está fazendo atividade física? Você está tendo uma alimentação adequada, um sono adequado? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. No caso dele, eu vi aqui a foto, realmente o joelho está mais edemaciado. Pode ser a famosa água no joelho. Muitas vezes, quando o tempo esfria, realmente isso acontece, você torna o líquido sinovial ali, o lubrificante do joelho, mais viscoso, e muitas vezes por algum problema que ele tenha no joelho, alguma lesão de cartilagem, alguma lesão de menisco, você começa a irritar essa membrana, começa a produzir muito líquido sinovial e forma essa água no joelho. E muitas vezes a gente precisa drenar, tirar essa água do joelho. Então realmente precisa passar na avaliação com o especialista, tomar juízo e começar a fazer atividade física, né?
Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 84991038668, no Instagram, Dr. Anderson Sérgio. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Queria agradecer aí a oportunidade mais uma vez de estar aqui, agradecer a todos os ouvintes que sempre participam. Fico muito feliz com as perguntas. E aqui vai vir o Dr. Marcos Vinícius. Que é um corredor também, né? Um corredor. Foi ele é o culpado de todo mundo do Mirante correr. Comecei a correr tem um grupo na Pisadinha do Mirante. Comecei a correr por causa dele, agradeço ele demais, é um amigo. E fico muito feliz dele ter me levado para esse mundo da corrida. Com certeza só me fez bem, só me trouxe coisas boas. Eu quero ver o Tomás Vinícius convencer Geraldinho a correr. Rapaz, é difícil. Só baixa 10 minutos. Então pronto. Geraldinho já vai sair da conversa com tênis comprado para a corrida, pode ter certeza. E tava conversando, Marcos vai vir falar com certeza sobre o projeto que eles estão colocando em prática hoje, né, Marcos? Bem bacana mesmo. Levando para a comunidade essa questão da conscientização do autismo, do autismo. E eu conversando com ele, a gente pegando esse gancho, no mês de maio a gente está se organizando para a gente fazer um mutirão de atendimento lá no Instituto Penedo para pacientes com artrose grave do joelho que precisem de fazer prótese. Então a gente vai fazer esse trabalho em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica lá da UFRN para a gente dar celeridade aos pacientes que realmente precisam de prótese de joelho e a gente não consegue, pelas vias normais do SUS, conseguir essa cirurgia. Então, eu vou vir outro dia só para isso, para a gente conversar sobre isso, mas fico muito feliz dele estar aqui, que realmente é um cara diferenciado. 7h33, já após nosso intervalo.